nós queremos nessa noite trazer uma palavra para o seu coração. Nós não queremos fugir da temática, mas nós queremos trazer esta palavra dizendo que Jesus é a porta que vai ao encontro dos desesperados, que vai ao encontro de pessoas necessitadas. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 26, nos diz assim: e navegaram em direção à região dos Gesarenos, que está do lado contrário da Galileia. Ao pisar em terra firme, veio ao seu encontro um homem da cidade, possesso de demônios. Havia muito que andava sem roupas, e não habitava em casa alguma, mas em sepulturas. Logo que viu a Jesus, começou a gritar, caiu-lhe aos pés e disse em alta voz: que queres de mim, Jesus, Filho do Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Jesus, com efeito, ordenava ao espírito impuro que saísse do homem, pois se apoderava dele com frequência. Para guardá-lo, prendiam com grilhões e algemas, mas ele arrebentava as correntes, e era impelido pelo demônio para os lugares desertos. Jesus perguntou-lhe: qual é o teu nome? Legião, respondeu, porque muitos demônios haviam entrado nele, e rogava-lhe que não os mandasse ir para o abismo. Ora, havia ali, pastando na montanha, numerosa manada de porcos. Os demônios rogavam-lhe que Jesus lhe permitisse entrar nos porcos, e ele permitiu. Os demônios então saíram do homem, entraram nos porcos, e a manada se arrojou pelo precipício dentro do lago e se afogou. Vendo o acontecido, os que apacentavam os porcos fugiram, contando o fato na cidade pelos campos. As pessoas então saíram para ver o que acontecera. Foram até Jesus e encontraram o homem do qual havia saído os demônios, sentado aos pés de Jesus, vestido em são juízo, e ficaram com medo. As testemunhas então contaram-lhes como fora salvo o endemoniado, e toda a população do território dos Gesarenos pediu que Jesus se retirasse, porque estavam com muito medo. E ele, tomando o barco, voltou. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para a tua casa e conta tudo o que Deus fez por ti. E ele se foi, proclamando pela cidade inteira tudo o que Jesus havia feito em seu favor. Quantos podem dizer amém? Queridos irmãos e pessoas amigas, o grande amor de Deus, o grande amor de Cristo pelas pessoas, pelas almas, é extraordinário, porque Jesus foi um pregador de grandes multidões. Ele pregou para multidões no capítulo de número 8. Ele está reunindo-se com numerosa multidão, e todos vinham ter com ele. E naquele dia tão atarefado, Jesus ensinou, pregou, viajou, curou, fez a obra do ministério que Deus havia lhe confiado. Mas quando chega no final do dia, talvez à noite, ele, no versículo 26 do capítulo 8 desse dia de atividade, Jesus entra no barco, atravessa para outra margem, para o outro lado da região da Galileia, e vai em direção à cidade de Gadara ou Gerasa, assim conforme a tradução. Marcos diz Gadara, Lucas diz Gerasos. Meus queridos irmãos, Jesus se preocupou com aquele ser humano que nem nome ele tinha. Era um homem que estava ali desacreditado, era um escravo de Satanás,
porque ninguém havia conseguido segurar aquele homem. Observem que Jesus está atravessando o lago e uma grande tempestade se levanta. Uma tempestade forte, ventos fortes se levantam. Ele sai de uma tempestade forte para um homem que, humanamente falando, é indomável. Ninguém segurava. As cadeias, as correntes não seguravam aquele homem. Mas Jesus, o grande missionário, ele foi ao encontro daquele homem. E é por isso que nessa noite esta igreja se levanta para dizer que essa porta de esperança chegou ao teu encontro. Chegou a tua vez de entrar por essa porta. Duas uma, ou você entra, ou Jesus vai até o encontro, te trazer para essa porta de escape, que é Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem estava sendo como que um caso perdido. A gente consegue observar três forças atuando naquela vida. Três tipos de força. A primeira força que atuava naquele homem, Satanás. Satanás encontrou uma brecha. Aquele homem talvez convivesse na sua casa, na sua família. A cidade de Gadara, uma cidade portuária, era uma fronteira. Ali havia um lago que parecia um mar. De tão grande ser o lago de Genezaré, parecia um mar de águas doces. Mas aquele homem se deixou atrair por alguma coisa, e ele foi possuído por uma possessão, por uma legião de demônios. Uma legião que maltratava aquele homem, uma legião que não dava descanso para aquele homem. E aquele homem se transformou numa atração na cidade de Gadara, uma cidade que atraía muitas pessoas que vinham para ali, principalmente para conhecer o monstro do cemitério, o monstro que vivia andando nu, sem roupas, que não cansava, que gritava por aqueles montes, que de muitos lugares de longe se ouvia o seu grito de socorro, o seu grito de misericórdia. E a sociedade ali não conseguia fazer nada por ele, mas Satanás oprimia, Satanás acorrentava aquele homem. O poder demoníaco, o poder das trevas atuava naquela região, daquela província, da cidade de Gadara. Meus irmãos, aquele poder era tão grande que quando Jesus perguntou para aquele homem: como é o teu nome? Aquele homem estava tão deprimido que quando Jesus se aproxima dele, Jesus não conversa com o homem. Jesus conversa primeiramente com os demônios e ordena para que aqueles espíritos saíssem daquele homem. Aquele homem não conseguia ter paz, não conseguia dormir, não conseguia ter a mente tranquila. Aquele homem não conseguia ter a liberdade, porque Satanás acorrentou, Satanás oprimiu aquela vida. Satanás, ele prendeu aquele homem. A força de Satanás era tão grande que quando Jesus perguntou o nome daquele homem, o espírito-chefe, o demônio-chefe, disse: legião. E nós sabemos que legião era um comando de 6.000 soldados romanos. E esse comando, esse exército romano era muito potente na época, era muito aterrorizante. Aonde a legião de soldados chegavam, destruía, saqueavam as pessoas, saqueavam as cidades, queimavam as cidades, destruíam a cidade. E não é à toa que Gadara, que é chamado de Gesarenos, que é a palavra que vem da raiz da palavra Geras, que significa atacar, invadir, possuir. O seu nome faz jus à situação que aquele homem vivia. Ele foi possuído, ele foi atacado, ele foi alvo do inimigo e não conseguia
e não conseguia se libertar. E é por isso que a igreja do Senhor, ela tem entrado no campo de batalha, porque tem muitas almas que não conseguem se libertar. Tem muitas almas por aí, tem muitas vidas por aí, tem muitos jovens, muitas pessoas que não conseguem se escravizar, que não conseguem se libertar dos escravos, dos vícios, que não conseguem se libertar do alcoolismo, da escravidão, do jogo, dos vícios. Mas nessa noite, Jesus estará aqui. Ele quer te libertar, Ele quer te dar paz, Ele quer te dar juízo, para que você possa pensar. Jesus deu para aquele homem saúde, libertação física, mental, emocional e espiritual, porque somente Jesus pode libertar as pobres almas. A legião chegou e possuiu aquele homem. Era tão potente a legião que 2.000 porcos foram mortos nas águas, precipitaram-se nas águas. O poder que atuava naquele homem também era um poder que a sociedade colocou, prendeu. Os homens prenderam aquele homem em cadeias, prenderam com algemas. Ele andava, Marcos falava que aquele homem andava gritando. Marcos capítulo 5, versículo de número 4. Muitas vezes já o havia prendido com grilhões e algemas, mas ele arrebentava os grilhões e estraçalhava as correntes, e ninguém conseguia subjugá-lo. Sem descanso, noite e dia, perambulando pelas tumbas e pelas montanhas, dando gritos e ferindo-se com as pedras. Era triste. O historiador conta que aquele homem poderia ter sido um bruxo, que fez trabalhos de bruxaria, magia negra, de tantos outros trabalhos. E aquele homem, de tanto escravo, de tanta escravidão, de tanta possessão, que aquele homem estava possuído, aquele homem estava possesso. Ele não parava de dia e de noite, não tinha descanso, não sentava, ele não tinha mente para pensar as coisas boas. E sabe, todo dia pela manhã, como é bom a gente ver a paisagem de um litoral, de coisas que Deus criou. Aquele homem morava na região de águas belas, porém ele não poderia apreciar. Eu fico imaginando como é que era a família daquele homem, que ele perdeu o seu maior referencial. Aquele homem andava nu e não habitava em casa. Aquele homem não tinha mais habitação no seu lar, não convivia mais com o seu pai, com a sua mãe, com os seus irmãos. Aquele homem se tornou a viúva negra da família. Aquele homem se transformou numa pessoa que não tinha mais jeito, humanamente falando. Quem sabe você estar assim? Você não tem mais jeito. As pessoas, seus familiares não deram conta. As cadeias, o sistema penitenciário não conseguiu libertar você. Talvez você entrou em uma penitenciária e voltou pior. E eu fico imaginando o pastor, pastora, a mãe daquele rapaz, na hora do alimento, na hora do almoço, uma hora que a família se reúne para ter um momento sagrado do alimento, e aquela mãe comendo e se lembrando do seu filho. É o retrato da humanidade hoje. Quantas mães estão chorando pelos seus filhos que estão no submundo do crime, no submundo das drogas, e a sua mãe e seu pai preocupada: onde está o meu filho nessa hora? Onde está a minha filha nesta hora? E aquela mãe, parece que vejo aquele pai, aquela mãe chorando, derramando lágrimas de sofrimento, lágrimas de sangue, e o seu filho jogado, sem roupas, jogado no mundo de perdição. Mas ainda há esperança.
A Assembleia de Deus está numa semana missionária, e a temática é: a porta é Jesus. Eu sou a porta. É por isso que nessa noite Jesus também estará aqui, a igreja estará aqui, por amor a você, por amor à sua vida. Você não é um caso perdido, Deus te ama. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. A sociedade afastou aquele homem do convívio social, empurrando ele para os desertos, jogando ele para os lugares desertos. Ele não tinha mais convívio com as pessoas. Quantas pessoas estão aí convivendo nos desertos dessa vida, nos desertos da droga, no deserto do álcool, no deserto da criminalidade. E quem vai atender esses gritos? Aquele homem gritava, rua acima, rua abaixo, montes, os montes, as montanhas daquela cidade. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, irmãos, a gente vê gritos de desesperos e clamores. O proverbista Salomão fala que nós devemos livrar aqueles que estão se dirigindo para a matança. Se você puder livrar aqueles que estão se dirigindo para a morte, clamor que vem da terra a gritos. É por isso que eu conclamo nessa noite, para a gente ouvir gritos de desespero, gritos de pessoas desesperadas, que não conseguem largar, abandonar os seus vícios. São almas que estão gritando na cidade esperantina, mas a igreja está clamando, a igreja está trabalhando, a igreja do Senhor está pregando. São gritos que vêm da terra. O evangelista Lucas, o médico amado, no capítulo 16, ele fala de um tipo de grito, de clamor. E esse clamor, esse grito, é o grito do rico Lázaro, da parábola. Aquele homem gritou tarde demais, clamou tarde demais. Nessa noite, nos levantamos como profeta de Deus, como missionários vocacionados, para te dizer: entra enquanto é tempo, volta enquanto é tempo. Gadareno voltou, ele voltou e teve a esperança dele renovada, teve os seus sonhos restaurados, teve o seu convívio com a sua família. Aleluia. Clamor que vem do inferno. Quantos estão clamando? Quantos vão clamar? E quantos estão clamando? Aquele rico clamou assim: Pai Abraão, eu peço, eu clamo, que o Senhor vá na casa dos meus irmãos. Lá eu tenho 5 irmãos. Os mortos não podem pregar, os anjos não podem pregar, mas a igreja do Senhor em Esperantina, ela pode pregar, sacudir essa cidade, alvoroçar esta cidade com a pregação do Evangelho e libertar os cativos. Jesus foi ungido para isso. Eu não entendo como é que alguém quer o poder de Deus, a não ser para resgatar os cativos. Oh, Espírito Santo, nos enche de poder para resgatar os cativos. E o terceiro clamor, é o clamor que vem do alto, que vem dos céus. E esse clamor, ele é a resposta certa. Esse clamor é o clamor que vem lá dos altos, clamor que vem do céu. Esse clamor, irmão Agripino, é: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quantos querem ganhar almas? Assim, a igreja de Esperantina vai, está indo. Ela foi, são 80 anos em que essa igreja tem se levantado, pregando a palavra, anunciando o Evangelho, porque entendeu a vocação missionária. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. Nós precisamos, irmãos, como disse nosso pastor, ganhar o mundo para Cristo. E no ano de 2006, quando eu vim para o Piauí, em 2 etapas, em 2011, quando retornei, eu vim com essa esperança. E eu orava dizendo: Deus, eu quero um povo
Deus, me dá um povo. Eu não quero ficar aqui na minha cidade, sentado na cadeira do púlpito da igreja. Eu quero ser útil para Ti. E aqui estamos, mas nós acreditamos que Deus tem coisas grandes para fazer, muito mais. Aqui enviarei, a igreja vai ganhar as almas. Nessa noite nós estamos aqui, Jesus estará aqui, o Espírito Santo de Deus estará aqui, aleluia. Poder, 3 tipos de poder: poder de Satanás, poder da sociedade. A força de Jesus é o terceiro poder, a terceira força, é a maior, é a mais capaz. Somente Jesus. A sociedade não te deu jeito, o cárcere, a cadeia não te deu jeito, a expressão não te deu jeito, a macumba não dá jeito, o espiritismo não deu jeito. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus salva, só Jesus cura, só Jesus liberta, só Jesus batiza com o Espírito Santo, só Jesus prepara a igreja. A primeira coisa que Jesus fez com aquele homem foi libertar esse homem da escravidão dos demônios. Aleluia. E ele ordenou a palavra, para aquele demônio, e os demônios saíram e foram precipitado nos porcos, porque os porcos ali é um tipo do mundo. O mundo está se lambuzando na lama do pecado. O mundo não está nem aí com a tua vida. Você pensa que tem amigos, você pensa que tem pessoas que são teus amigos. O mundo está torcendo para a tua destruição, mas tem um, aleluia, eu conheci ele em 2003, ele me tirou das drogas, ele me tirou do alcoolismo, e hoje nós estamos aqui para dizer que esse Jesus tem poder para te libertar, tem poder para te salvar. Esse poder é extraordinário, esse poder, ele é forte, mais forte do que a morte, mais forte do que a força. Ele é forte, ele é o general de guerra. Poder para libertar as pessoas. Oh, aleluia. Aquele homem não sentava, aquele homem não parava, mas quando Jesus libertou aquele homem,